Seja exaltado o nosso Deus. Meus irmãos, eu convido todos a abrirem suas Bíblias no Salmo 90. Vamos fazer uma oração dando graças a Deus por tudo e pedindo que Ele fale conosco por sua palavra. Pai querido e amado, nós te damos graças, porque o Senhor é muito bom, a tua misericórdia tem nos sustentado, a tua graça tem nos renovado, e que essa bondade que vem do teu coração possa encher o nosso, e que possamos transbordá-la para a tua glória e para o bem de todos que nos cercam. Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco por sua palavra, que ela venha com a tua sabedoria, não com a minha, que ela venha iluminar o nosso coração, que ela venha nos transformar para o teu agrado, Senhor, e para o nosso bem, em Cristo nosso Rei. Amém. Meus irmãos, eu convido todos a uma leitura no Salmo 90, que é um salmo amplamente atribuído a Moisés. Os hebreus antigos já atribuíam esse salmo a Moisés. E observe que no subtítulo da maioria das Bíblias está escrito Oração de Moisés, Homem de Deus. No versículo 1 diz assim, vamos ler o salmo todo. Diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração a geração. Antes de nascerem os montes e de criar-se-lhes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes voltar ao pó o ser humano, dizendo: retornem ao pó, ó mortais. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os humanos, e esses se vão como um sonho. São como a relva que brota ao amanhecer. Pela manhã germina e brota, à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e os nossos pecados secretos não escapam à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo em que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Confirma em nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Meus irmãos, todos nós temos uma relação complexa com o tempo. O tempo parece às vezes passar muito rápido, parece às vezes passar muito devagar. O tempo às vezes parece ser satisfatório, às vezes parece ser insatisfatório.
Às vezes parece que muita coisa rende em pouco tempo, ou que pouca coisa rende em muito tempo. A nossa relação com o tempo é muito complexa. E às vezes a gente tem uma sensação de que o tempo está passando diferente. E para ilustrar isso, eu queria falar um pouquinho de física, mas calma. Quando a gente entra nessas coisas, alguém, pastor, vem aqueles papos estranhos. Mas a gente vai entrar só um pouquinho, só para ilustrar isso. E eu queria dizer a você que não é só uma sensação. Às vezes é só uma sensação. Mas eu queria dizer a você que, de fato, o tempo, ele passa de formas diferentes. Foi isso que Einstein descobriu. Ele descobriu que o tempo é relativo. O tempo não é um absoluto. O que significa isso? Que o tempo pode passar de formas diferentes. E isso não é uma teoria apenas, isso é comprovado. Por exemplo, os relógios nos GPS, nos satélites que monitoram o sistema GPS da Terra, eles costumam se adiantar em relação aos relógios na Terra. Então, para que haja uma sincronia, frequentemente tem que se ajustar os relógios no GPS. Na verdade, qualquer relógio num satélite artificial ou numa estação espacial passa um pouco mais rápido do que um relógio na Terra. Se você pegar 2 relógios idênticos, você compra na loja 2 idênticos, bota um na sua mão aqui no seu braço, na Terra, e outro num satélite, uma estação espacial. O de lá passa um pouquinho mais devagar. Por quê? Porque o tempo é relativo. Mas por que isso acontece? Aí é um pouco mais complexo. Mas de uma maneira bem simplificada, Einstein descobriu que o tempo, na verdade, ele é um tecido. O tempo é uma coisa criada, que pode ser modificada. Vamos lembrar, um dia eu falei sobre o Big Bang aqui, lembra do Big Bang? No Big Bang tudo começa, né? Mas antes do Big Bang, não existe espaço, não existe matéria, não existe tempo. O que existe é um estado chamado de singularidade, que os cientistas não sabem precisar o que é de fato, porque as leis naturais que conhecemos não se aplicam nela. Se as leis naturais não se aplicam na singularidade, se ela não é natural, o que ela é? Sobrenatural. Mas a ciência não trabalha com espiritualidade. Então eles dizem, é um lugar onde as leis naturais não funcionam, mas a gente sabe que é um lugar sobrenatural. Na dimensão sobrenatural, você não tem tempo. Por quê? Porque lá é a dimensão eterna. O que é eterno? Para a gente entender, o que é eterno? Eterno é aquilo que não se modifica com o tempo. Ok? Então, tudo que não se modifica com o tempo não está mais sujeito ao tempo. Ele está na dimensão da eternidade. É o que a Bíblia fala abundantemente sobre Deus. Por exemplo, Tiago 1:17 fala que tudo que é bom vem do alto, do Pai dos luzeiros, ou Pai dos luminares, Pai do sol, Pai da lua, Pai das estrelas, o Criador do universo, onde não há sombra de mudança e nem de variação. Então Deus, ele está fora do tempo, entende? E para onde nós vamos depois da morte? Para a eternidade, para uma outra dimensão, uma dimensão onde o tempo não mais nos afeta. Porque o tempo, gente, é uma coisa. Como é o espaço. Como é a matéria. Você entende? Mais ou menos? Mais ou menos. Mas é isso. Tanto que é provado. Provado. Por que o tempo aqui passa mais devagar do que o tempo num satélite? Porque quanto mais perto de uma grande massa gravitacional, de uma grande força gravitacional, o tempo distorce.
Na verdade, Einstein foi além de Newton. Newton entendeu que a gravidade exercia uma força. Mas Einstein entendeu que essa força, a principal coisa que essa força faz é distorcer o espaço e o tempo. Está entendendo? Eu vou sair desse papo já. É porque é necessário. Então observe, quanto mais perto de uma grande massa gravitacional, o espaço e o tempo se distorcem. Então o tempo fica mais devagar. Quem assistiu o filme Interestelar? Pô, ele vai me salvar agora. Vocês lembram que a missão humana vai buscar um planeta para os homens poderem viver, porque a Terra está inviável. Lembra disso? Aí eles entram num túnel de minhoca e vão para uma outra galáxia. Lembram disso? Só que essa outra galáxia tem planetas que orbitam um buraco negro. O que é um buraco negro? É uma supermassa no universo que exerce uma força gravitacional imensa sobre o que está em sua volta. Então, como esses planetas estão perto de uma super força gravitacional, o tempo neles passa muito devagar. E isso não é hipótese, não, isso é comprovado. Não que exista esse planeta, que ninguém nunca foi lá, mas que se fosse, seria assim. Se alguém chegar lá, seria assim. Então, quando os astronautas eles pousam no planeta, acho que é Miller, um que é coberto de água, eles ficam ali 3 horas. Quando eles voltam para a nave espacial, passou 23 anos. Lembra disso? Porque o tempo passa realmente diferente. Quando o Big Bang aconteceu, haja. Então o tempo foi criado, o tempo é uma dimensão. Deus está fora do tempo. Você entende? E nós vamos para uma dimensão fora do tempo, quando formos glorificados. Paulo fala em 1 Coríntios 15, 45 o seguinte, que o que é corruptível, nossa estrutura corruptível, será revestida de incorruptibilidade, ou seja, não sofrerá mais modificação, não envelhece mais, não desgasta mais, o quê? Ela não está mais sujeita ao tempo. Ela passou para a eternidade, para uma outra dimensão. Dá para entender? Se não entender, não importa também. Você só precisa entender o seguinte, que o tempo foi criado e o tempo ele é maleável, ok? Só entenda isso que está bom. Entenda só isso que está bom. O tempo foi criado e o tempo é maleável, o tempo não é absoluto. O tempo varia por 2 coisas, por velocidade e pela gravidade, ok? Mas como a gente não consegue andar muito rápido, então, sobretudo, o tempo varia para a gente pela gravidade. É basicamente isso que você precisa entender. Gente, eu não quero de forma nenhuma dizer que Moisés tinha em mente conceitos da física quando ele escreveu o seu salmo. Lógico que não. Entretanto, ele fala, inspirado por Deus, verdades eternas, que impressionantemente tem uma correspondência muito grande nessas verdades científicas. E eu quero que você veja, por exemplo, no versículo 1 e no versículo 2, o que ele está falando. Olha o que ele fala, Senhor, o Senhor é nosso refúgio de geração em... Então ele mostra como nós humanos vivemos. Geração em geração. Geração é um tempo definido. Mas o Senhor é Deus antes de o Senhor criar o mundo. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Gente, esse é um pensamento avançadíssimo da ciência. Antes de o Senhor criar o mundo, o Senhor já existia fora do tempo. De eternidade a eternidade. Isso é maravilhoso. Aí quando chega no versículo 4, ele fala, Senhor, olha que coisa avançada. Acho que Einstein se viu isso, ele gostou. Olha o que ele fala, Senhor, de forma que 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem. É como as horas que se passaram na madrugada. Para o Senhor, o tempo é muito relativo. E ele não está falando apenas, gente, que
que porque Deus tem a eternidade, 1000 anos para ele são muito pequenininhos, como se fossem horas. Não é só isso, porque Pedro, quando interpreta esse texto, em 2 Pedro 3,8, ele cita esse texto, de Salmo 90, versículo 4, olha o que Pedro fala. Pedro fala assim, 1000 anos são como um dia para o Senhor, e 1000 dias como um ano. Ele inverte. Para o Senhor, podem passar 1000 anos como um dia, ou um dia como 1000 anos. Então ele inverte, ele está falando o seguinte: Deus passeia no tempo. Deus não está preso na dimensão temporal. Inclusive é isso que acontece no Interestelar. Não sei se vocês lembram. Quem assistiu, quem não assistiu, spoiler, me perdoe. Tem 20 anos do filme, brincadeira, você tem muito tempo. 2003, eu acho, 2004, sei lá. Não, é mais, né? 2010, não sei. Observe, aquele homem, quando ele entra no buraco negro, no Gargantua, né? Ele sai da dimensão espaço-tempo. E ele passa a passear no tempo, de outra forma. E Moisés está dizendo que Deus é essa pessoa que não está presa nessa dimensão chamada de espaço-tempo. Pastor, como assim dimensão? Irmão, calma. Só lembre que como o tempo muda, é porque existe uma distorção do tempo. Então, o tempo é um espaço, é uma dimensão que pode ser modificada. E aí o que importa é o seguinte: é que Deus vive nessa dimensão, mas nós não. Ok? Nós ainda não. Então, se você lê em Eclesiastes capítulo 3, lá vai dizer o seguinte, que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do... Então, para a gente, nós temos que nos submeter ao tempo. Há um tempo certo para cada coisa em nossa vida. Nossa vida tem um tempo biológico, tem um tempo relacional, tem um tempo para ter um ciclo anual. A nossa vida é toda sujeita ao tempo. Mas isso debaixo do céu, acima do céu não. O Senhor não. Só que lembre que Deus nos fez da sua própria essência. E sobretudo quando Ele nos regenera pelo seu Espírito, uma vez que fomos salvos por Ele em Cristo, ainda mais da sua natureza é manifesta em nós. E se a nossa natureza, ela busca, uma correspondência em Deus, nós também temos um anseio de transcender o tempo e de viver melhor a nossa relação com o tempo. É o que Salomão vai dizer quando ele termina de falar que há um tempo para cada coisa. No versículo 11 de Eclesiastes 3, ele fala o seguinte, entretanto, Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Só que o homem não consegue compreender completamente a obra de Deus. Mas todos nós temos uma inconformidade. Todos nós, no fundo, queríamos ter uma relação de maior domínio sobre o tempo. De sair da dimensão do tempo e espaço e entrar na dimensão da eternidade. Todos nós temos isso. Uma música para mim que ilustra muito bem esse anseio humano é quando o Renato Russo, em Tempo Perdido, ele fala: quando eu acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho todo o tempo do mundo. Ele fala, mas não tenho tempo a perder. Ele está numa luta com o tempo. E aí chega o lugar ideal, quando ele fala: então me abraça forte, diz para mim que estamos juntos e temos o nosso próprio tempo. Saímos da dimensão comum e temos um tempo próprio. Será que isso é possível? Será que isso existe? Olha que coisa curiosa. No versículo 10, Moisés vai falar uma coisa muito curiosa. Esse salmo, provavelmente, gente, foi escrito quando Moisés estava saindo do Egito com o povo. Os cronologistas colocam ele nessa fase da vida de Moisés. Ele tinha 80 e poucos anos. E Moisés, na verdade, começou esse ministério dele, essa última fase da vida dele, aos 80 anos. Isso está em Êxodo 7:7. Mas ele escreve aqui no Salmo 90, versículo 10, que a vida humana comum vai até 70, no máximo 80 anos, e o que passa disso é só canseira.
é só enfado, não é muito produtivo. Agora, peraí, a melhor parte da vida dele começou aos 80 anos. A parte mais significativa da vida dele começa aos 80 anos. E ele fala que é no máximo 70, se esticar muito vai em 80, e o que passa disso não rende. Mas a dele começa a render nos 80. E em Deuteronômio 34:7 fala que Moisés morreu com 120 anos sem enfraquecer, forte. Não morreu de velho, não morreu porque Deus não queria deixá-lo entrar na terra prometida. Aí Deus chama ele no monte para ele morrer. Deus praticamente matou Moisés. Vem cá, moxa, é para que Altíssimo morrer, Bion? Sobe aqui para eu te levar. Né? Foi exatamente assim. Mas forte, vigoroso. A maneira que o texto é colocado, inclusive, é para dizer isso. Como se o tempo para Moisés, dos 80 aos 120, não tivesse passado. Como se ele tivesse tão forte aos 120 como estava aos 80. E aquele período é o período mais significativo da vida dele, onde ele faz as coisas mais extraordinárias. É o período que se eterniza. O que aconteceu? Observe. Talvez a chave esteja 2 versículos na frente. Quando Moisés está orando e ele fala ao Senhor o seguinte, a gente leu junto. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que encontremos um coração sábio. Então observe, num contexto onde ele está dizendo, Deus, a nossa vida passa rápido demais. Nós voamos. O Senhor é eterno, para o Senhor 1000 anos é como um dia, mas para a gente não, a gente tem pouco tempo, e está passando rápido, e mais, está passando sob a tua ira, porque o Senhor está punindo os nossos pecados, nós estamos sofrendo por causa dos nossos pecados, mas não, ele fala, Senhor, não quero mais viver assim, essa vida fugaz, essa vida que não rende nada, eu quero uma vida que rende. Eu quero um tempo que rende, me dá um coração sábio para viver esse tempo. Onde o Senhor nos abençoa, confirma a obra da nossa mão, eu quero esse tempo. E ele fala que esse é um tempo de uma sabedoria. E é interessante que Paulo vai seguir essa mesma linha, quando ele fala em Efésios 5:15, ele fala assim, tenham cuidado com a vossa maneira de viver, para que não vivam como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo. E remindo ali é uma palavra grega que significa comprar tempo, resgatar tempo, ganhar tempo, porque os dias são maus. Aí ele diz, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito. E antes ele fala assim, compreendendo qual é a vontade de Deus. A mesma coisa ele fala em Colossenses 4:5, ele fala assim, não andem como insensatos, mas andem como sábios perante os de fora, remindo, ganhando, resgatando, salvando o tempo. Então existe uma forma de viver onde o tempo rende mais. Existe uma forma sábia de viver onde a vida rende mais. Observe, ande como sábio, salvando o tempo, não como tolo. Então como é que o tolo anda? Perdendo tempo. Tolo perde tempo, desperdiça tempo, queima tempo. Mas tem uma forma sábia de viver, onde você resgata o tempo, aproveita o tempo. O tempo rende ao máximo. Por exemplo, Jesus viveu só 30 e poucos anos. Trabalhou efetivamente no ministério 3 anos e pouco. Foi o suficiente para transformar para sempre o mundo. Por quê? Cada ação de Jesus tinha peso de eternidade. Ele não desperdiçava
as suas ações. Cada coisa que ele fazia, cada palavra que ele dizia, cada movimento que ele fazia, tudo tinha peso eterno. Se ele faz um jantar com seus discípulos, a última ceia, esse jantar reverbera pela eternidade. Cada toque, cada ato transcende o tempo. E eu creio que Deus nos chama para ter uma vida que transcende o tempo. Como? Jesus disse em João 17, 2 e 3, Senhor, Pai, eu dei a eles a vida eterna. E a vida eterna é conhecer o Senhor, o único Deus. Conhecer a Ti, o único Deus. E a mim, a Cristo, a quem enviaste. Quanto mais eu conheço Deus e eu ando com Deus, mais eu ando na dimensão de Deus, onde o tempo é muito relativo. Por exemplo, por que Moisés rende tanto dos 80 aos 120? Por que essa vida dele é tão significativa? Leia Êxodo 33, 11. Diz que Moisés todos os dias batia um papo com Deus, face a face, como um amigo faz com outro. Ele começa a andar tão perto de Deus, que a vida dele começa a render muito mais. Os 80, que era para ser só enfado e cansaço, não. Passa a ser, a partir dos 80, é como se o tempo parasse ali. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Você pode não ter entendido nada do que eu falei de física antes. Mas entenda só isso aqui pelo menos. Uma grande massa, quanto maior é a coisa, mais força gravitacional ela exerce. E quanto mais perto você chega dela, mais o tempo fica devagar. Numa força absoluta, sabe o que acontece? O tempo para. Entendeu? Quanto mais perto de Deus você anda, mais a sua vida rende. Olha o que diz o Salmo 84, versículo 10. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar. Qualquer lugar. E eu creio que Deus nos chama para viver dias que valem por 1000. Só que alguém diga assim, você vai viver um dia que vale por 1000 em nome de Jesus. Dias que valem por 1000. Dias tão relevantes, tão cheios da eternidade, que valem por 1000. Quando Paulo fala sobre o estilo de vida do cristão, ele fala em 2 Coríntios 4, 17 o seguinte: as nossas leves e momentâneas tribulações produzirão para nós um eterno peso de glória. Se eu souber onde eu investi a minha vida, o que eu estou fazendo, momentaneamente, rapidamente, está produzindo um peso de glória eterno. Tem um significado eterno. Agora, basicamente, como? O que acontece no coração sábio de quem vive coisas eternas, que vive uma vida que rende muito mais? E isso eu não estou prometendo a ninguém que não vai envelhecer não, viu gente? Apesar de que eu seria mentiroso se eu não dissesse que eu acredito que até nisso há uma influência sim. Porque uma vida renovada no Espírito renova a alma, e a alma renovada renova o corpo, meu irmão. Isaías 40, o profeta fala: os jovens correm e se cansam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Se renovam no Senhor. Então acredito sim, também, que abençoa também o nosso corpo, esse alinhamento com Deus.
Agora, porque também, se fosse para tudo, seria ótimo, né? Você malha um dia que vale por 1000. Não é mesmo? Então, senhor, olha que maravilha. Malha um dia que vale por 1000. Faz dieta um dia que vale por 1000. Ô, glória! É uma série tão bem feita. Mas eu realmente creio. Lógico que isso tem uma figura de linguagem muito grande aqui. Tem uma metáfora. Mas eu realmente creio numa vida que rende muito mais. Por exemplo, nós estamos já no segundo... Eu vou falar como, basicamente, agora. Mas nós estamos no segundo mês do ano. No final do segundo mês do ano. E tem muita gente que está pensando, uau, voou. Passou já, passou, e eu não vi, cadê meu ano? Já foi 2 meses, perdi, cadê? Mas eu digo a você, gente, pela misericórdia e bondade de Deus, a minha sensação, a minha percepção de tempo esse ano está alargada. Nesses 2 meses eu sinto como se eu tivesse produzido por um ano inteiro. E vivido experiências maravilhosas. Por quê? Acredito que isso tem muito a ver com ter me concentrado mais em buscar a Deus e um pouco menos de distrações. As distrações são perigosas. O perder tempo, passar tempo à toa, não. Nós precisamos às vezes distrair um pouquinho, se entreter, até para a saúde mental da gente, para relaxar. Mas é preciso focar no que importa. Observe que Moisés está aqui orando para que Deus lhe dê uma sabedoria para viver bem. Então é uma coisa que você precisa fazer, gastar tempo. Quanto mais ocupado você estiver, meu irmão, mais você tem que ter a graça de Deus para o tempo render. Entendeu? Então a gente erra nisso, não, estou muito ocupado, muita coisa para fazer, aí eu vou sacrificar minha oração, meu devocional, meu culto. Não, meu irmão. Quanto mais coisa eu tenho para fazer, de mais graça eu preciso para a vida render. Para que cada dia que eu trabalhar tenha um significado eterno. Para que cada ação que eu tiver tenha uma graça de Deus. Amém, gente? É o que Moisés está dizendo. Senhor, nós passamos muito tempo, perdendo tempo debaixo da tua ira. Senhor, que isso acabe, que passemos a viver agora debaixo da tua graça. Mas está orando, está buscando em oração isso, está se aproximando de Deus para isso. E você tem que investir, gente, invista em tempo de oração, invista em conhecer o Senhor, invista em conhecer a palavra, invista em buscar a Deus, a sua vida vai render muito mais. Alinha teu coração com o Senhor. Olha o que ele fala, nos pecados a vida voa sem sentido. Então o pecado é aquilo que te aliena, te distrai, você acorda e diz, meu Deus, cadê minha vida? Meu Deus, meus filhos cresceram, eu não edifiquei, eu não construí nada eterno com eles. Meu casamento já tem X anos e eu não construí nada significativo, eu não sei nem o que é felicidade. Meu Deus, eu estou já servindo ao Senhor há tanto tempo e não me sinto fazendo nada de significativo no reino de Deus. Meu Deus, a vida está passando e eu só estou envelhecendo e não tenho alegria e satisfação no meu viver. Então, se a gente viver alienado pelo pecado, a gente vai viver assim essa vida que evapora. Mas se vivermos na consciência da graça de Deus, se nos arrependermos, se nos voltarmos para o Senhor, recebermos dele graça, direção, se confiarmos no que ele fez na cruz para nos tornar semelhantes a ele em natureza, começaremos a viver uma vida com gosto de eternidade, com sabor de eternidade, em que cada momento tem um gostinho especial de eternidade, meu amado. E aí, qual é a chave disso? É muito interessante, para a gente entender isso, é muito importante a gente ir a 1 Coríntios capítulo 13. Paulo está tentando organizar a igreja de Coríntios, porque eles estão fazendo coisas aparentemente boas,
mas com motivações às vezes erradas, egoístas, egocêntricas e vaidosas. E Paulo, ele diz lá no capítulo 3, por exemplo, o seguinte, que um dia Deus vai julgar as nossas obras. Nós seremos salvos, gente, pelo que Jesus fez na cruz, não por nossas obras, amém? Mas as nossas obras importam e um dia elas terão uma avaliação e existe um tipo de galardão, de recompensa, de acordo com a obra que foi produzida. Só que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 12, se eu não me engano, ele fala o seguinte, olha, naquele grande dia, as obras serão julgadas, e vai ter obra que vai ser palha, vai ser feno, vai ser madeira. Significa o quê? São coisas que foram feitas, mas que não têm valor eterno. Mas tem obras que são ouro, que são prata, que são pedra preciosa, essas ficarão para a eternidade. Então tem coisas que nós fazemos, tudo o que é feito passa, tudo passa, tudo perece. Aí versículo 8 ele fala, mas tem uma coisa que permanece, o amor. O amor é o sabor da eternidade. É o amor aquilo que fica, aquilo que permanece, aquilo que transcende. Em 1 João 4,8, João diz que quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, na verdade, quando é que eu estou profundamente alinhado com o Senhor? Quando tudo que eu faço é por amor. E isso transcende o tempo. E o que é amor? Paulo fala. O amor é pensar no outro, antes do que de você mesmo. O amor é o que tira você de uma vida autocentrada, de uma vida egoísta. Ou seja, se a vida por amor é a vida que permanece, é a vida que fica, é a vida que se eterniza, qual é a vida mais fugaz? É a vida egocêntrica. Quanto mais egocêntrico, quanto mais autocentrado, quanto mais eu penso em mim mesmo, mais a minha vida é fugaz e não tem peso de eternidade. Mas não gera, como Paulo fala, não gera um eterno peso de glória. Então, se eu quero de fato ter uma vida que rende, onde pouco tempo vira muito, eu preciso alinhado com o Senhor, porque nós só amamos, como João fala, 1 João 4,19, nós só amamos porque Ele nos amou, é o amor dele que nos ensina a amar. Então, alinhado com o Senhor, perto do Senhor, buscando ao Senhor, sendo cheio do Espírito Santo, é o que ele fala. Quando ele fala em Efésios 5,15, não andem como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Procurem discernir qual é a vontade de Deus, e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, uma vida onde o tempo bem aproveitado é uma vida cheia do Espírito Santo. E aí ele vai dizer o que é uma vida cheia do Espírito Santo: submetendo-se uns aos outros, louvando com gratidão. É uma vida onde, alinhado com Deus, eu amo em cada segundo. Onde tudo que eu faço por amor. Toda vez que eu faço alguma coisa que não é por amor, isso é fugaz, é vazio e é passageiro. Mas sempre que eu me movo na consciência da graça de Deus, cheio do Espírito de Deus, eu me movo por amor, isso tem peso eterno. Na prática, quando eu me movo por amor, cada conversa que eu tenho com alguém tem peso de eternidade. Cada almoço em família tem peso de eternidade. Cada momento tem peso de eternidade. Cada serviço, cada ação, cada palavra tem peso de eternidade. Mas quando eu me movo de forma egocêntrica, autocentrada, de forma vazia, a vida passa, insatisfeita, a vida passa e eu estou sempre
buscando mais tempo para alguma coisa, querendo capturar alguma coisa, e quem está em minha volta também não sente esse sabor? Um dia, todos nós estaremos num caixão. Um dia, todos que nós amamos estarão em caixões. E quando esse momento chegar, digamos que nós estejamos sepultando alguém, o sentimento que nós precisamos ter diante do falecido é saudade, mas não arrependimento. Se tiver que ter arrependimento, que venha antes tarde do que nunca. Mas o ideal é que não chegasse aqui, mas que chegasse antes, que chegasse hoje. O arrependimento de não ter aproveitado cada momento para vivê-lo como? Com amor. Como quem está cheio de Deus. Porque com amor, gente, um toque, um abraço, um almoço, um passeio que se faz junto, um olhar no olho tem peso de eternidade. Se congela no tempo, se estica no tempo, entra no tempo, marca, transcende. Você entende? Então esse é o chamado do Senhor para a nossa vida. Como é que eu vou salvar o tempo? Como é que eu vou remir o tempo? Paulo fala: não andando com os tolos, que andam como pensando só em si mesmo. Mas não, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu falo, mas peraí, como é que eu estou amando aqui? O que é que isso tem a ver com amor? Qual é a vontade de Deus? Como é que eu amo? Como é que eu revelo o Senhor aqui? Aí você vai vivendo, gente, dias que valem por 1000. Momentos que valem por uma vida toda. Tem gente que vai passar pela vida de alguém e com um dia de convivência vai deixar marcas eternas. Mas tem gente que vai passar décadas ao lado de alguém e quando partir, infelizmente, não fará falta. Quando partir, infelizmente, logo será esquecido. E não é que nós estamos falando algo para poder nosso nome perdurar, nosso nome ter glória eterna, não é sobre isso não. É sobre marcas, sementes, produtos, glória que reverbera. É sobre uma vida em que tudo que se faz rende poderosamente porque é feita no Senhor. Não é obra de palha, não é elogio de palha, não é falso, não é por próprio. Porque a gente elogia falsamente, às vezes a gente faz coisas sem significado, porque somos vaidosos, somos egoístas, pensamos em nós mesmos. Paulo fala sobre isso, é vazio. Mas quando eu construo de fato por amor, eu estou construindo aquilo que não passa. Porque 3 coisas permanecem: a fé, a esperança, ele diz, mas a maior delas é o amor. Então está cheio, porque a gente pensa, não, tá bom, então agora eu vou orar, eu vou ler Bíblia, eu vou vir para o culto e pronto. A minha vida vai render muito, ela vai render muito se ela se manifestar em amor. Se a sua oração, a sua busca, ela resultar numa vida de amor, porque só conhece a Deus quem ama. Quem não ama, João diz, não conhece a Deus. É mentiroso. Nós temos todos os dias, muitas oportunidades de congelar o tempo. Como? Nos alinhando poderosamente com Deus e manifestando o amor. Momentos que reverberarão para sempre aqui e na eternidade. Coisas que Deus eternizará. Imagina, Paulo fala, tem obra que vai passar, mas tem obra que irá dirá, rapaz, o que você fez foi tão bom que entra na eternidade e será lembrado para sempre aqui. Influenciou a eternidade, é obra de ouro, aleluia. É obra de pedra preciosa. E é isso que nós vamos fazer em nome de Jesus. Chega de obra de palha. Chega daquilo que não é por amor, que é por vaidade.
É por vanglória, glória vazia, glória passageira, né? Como Paulo fala, não faça nada por vanglória, glória passageira, vazia, fugaz, mas faça pela verdadeira glória, a glória de Deus. Por amor. Aí você vai vivendo a vida por amor, daqui a pouco você fala, rapaz, como está rendendo a minha vida, como está rendendo o meu tempo, como está rendendo tudo. Aí você vai se relacionando por amor com seus filhos, com sua família. Meu Deus, como está rendendo. Parece que nós temos 1000 anos juntos. Parece que a gente tem 1000 anos de relação. Sabe por quê? Porque um dia em amor vale 1000 anos. Tem gente que tenta lembrar do pai e da mãe, não consegue lembrar de um momento. Passou 50 anos juntos, mas não tem nada. Mas tem gente que cada dia parece 1000 anos no seu coração. Cada momento foi tão cheio de amor, que tem um peso de eternidade, sabe? Então, nosso convite que o Senhor nos faz hoje pela sua palavra, é: não andem como tolos, mas andem remindo o tempo, resgatando o tempo, como alinhados com Deus, buscando discernir a vontade de Deus, orando como Moisés fez: Senhor, nos dá um coração sábio, e sabendo que esse coração sábio, ele se manifesta em amor em cada coisa que eu fizer. Se não for amor, não quero, é perda de tempo, não vou, é desperdício, para quê? E às vezes o nosso coração enganoso quer fazer um monte de coisa, e o meu também, vai, faz isso, fala aquilo, faz aquilo. Para que coração? Porque eu sou vaidoso, porque eu sou inseguro, porque eu sou orgulhoso, porque eu digo, aguenta, coração. Porque o amor não é isso. Paulo fala que o amor não se ensoberbece, o amor não arde em ciúme, não fica disputando, o amor não procura seus próprios interesses, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor é outra coisa. Coração, quando for amor, a gente está junto, porque eu não tenho tempo a perder, só tenho tempo para amar, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos com a graça de Deus. Vamos pedir a graça do Senhor. Às vezes chega o aniversário de casamento, daquela aflição: meu Deus, 10 anos de casado, tantos anos de casado, e parece que a gente não viveu ainda. Sabe por quê? Porque talvez está faltando essa intencionalidade de amar, não só no dia do aniversário, mas em cada dia. De viver nessa consciência de que você anda com Deus, nesse lugar onde o tempo para. Eu não quero pregar o filme não, viu gente? Mas é interessante como até nisso o filme acerta. Porque na hora que o cara sai da dimensão espaço-tempo, ele sai pelo buraco negro, ele entendeu uma coisa, que na verdade o que fazia ele se conectar com a filha, transcendendo o tempo, era o amor. Até o filme sabe isso, você não sabe ainda. A chave para a conexão intertemporal no filme também é o amor. E essa é a chave que faz com que as coisas permaneçam, com que faz que as coisas ganhem gosto de eternidade. O que não é amor, o próprio Deus sopra. Mas o que é amor, Deus edifica, Deus eterniza, Deus recebe. Que nós possamos viver nessa graça, nessa consciência, nessa busca diária do Senhor. Porque sem Ele nós não conseguimos, amém, gente? Sem Ele ninguém consegue, só com a graça dEle, só pelo Espírito dEle.